Hello, folks. Today I'm gonna talk about pronouns. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar acerca dos pronomes relativos também, né? E alguns outros pronomes que vocês podem ver aqui. Os relative pronouns, os pronomes relativos são who, que é usado para pessoas, which, que é usado para coisas, that, que é neutro, você pode usar tanto para coisas ou para pessoas, where, para lugares, whose, para cujo, né, a ideia de uma pessoa que tem alguma outra coisa, né, pertence a alguma coisa. Então, a casa, cujo tem dono o fulano de tal. Então, tem a ideia de uma pessoa que tem alguma coisa de posse, tá? O cujo, né, seria o nosso whose. Whom, ele tem a mesma tradução do who, mas ele é usado como objeto da frase. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor. Os pronomes pessoais, esse todo mundo conhece. I, you, he, she, it, we, you, they. Eles são usados para conjugar verbos. Então, você vai usar esses pronomes para conjugar. I like, eu gosto. I love, eu amo. You love, você ama. You like, você gosta. Então, você vai conjugar esses verbos, né? He speaks, ele fala. She speaks, ela fala, ok? Agora, os pronomes objective pronouns, eles são usados da mesma forma ali que o whom, né, como um objeto. Então, você tem o seguinte, quando você não estiver conjugando um verbo, mas você estiver sofrendo a ação desse verbo, então você vai usar um objective pronouns. Eles vão ter a mesma tradução do personal, dos pronomes pessoais, mas eles vão ser usados quando eles estiverem sofrendo a ação do verbo. Eu já vou dar alguns exemplos aqui abaixo. E os pronomes pessoais são esses aqui, e nós temos os pronomes objetivos, que são me, you, him, her, it, us, you, them. Agora você tem os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Tem a mesma tradução, só que agora, em vez de conjugar verbos, eles vão conjugar substantivos. My, your, his, her, its, our, your, their, ok? Nós temos o possessive case, que é os caso possessivo, que a ideia é a seguinte, o possessive pronouns, ele conjuga substantivos. O possessive case, ele é o objeto, né? É a mesma ideia. Você vai ser usado, ele vai ter a mesma tradução, mas ele vai ter, então, a ideia de um objeto, ok? Ele vai sofrer a ação do verbo. Quais são eles? Mine, yours. Detalhe, aqui você vai ter uma presença de um S para diferenciar. No possessive você tem your. Aqui você tem yours. O S é necessário para diferenciar um do outro. His, her, hers, its, ours. Olha lá como que adiciona um S. Your, yours. Their. Olha o S ali. Theirs. E aqui nós temos o reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos. E aqui embaixo nós podemos ver um exemplo. Eu tenho myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, theyselves. Detalhe que ali no plural você tem o V's ali, V-E-S, né? E um clássico exemplo é He went to school by himself. Ele foi para a escola sozinho. Esse by himself tem a ideia de por ele mesmo, sozinho, tá? Agora, alguns exemplos aqui abaixo, né? Lá, yesterday, o primeiro pronome que a gente está aprendendo, we, lá em cima, né, do personal. Yesterday, we talked to her. Olha lá, to her. Esse her já sai daqui do objective, tá vendo? Talk to her since 4 p.m. No lugar do her, você poderia colocar him, them, ou algum dos outros objective pronouns. A ideia é, we talked. Talked é um verbo, então we conjuga o verbo talked, ok? Nós conversamos. Agora, o her é o que está sofrendo a ação. Nós conversamos com ela. Talked to her. Então, esse her está sofrendo a ação do verbo. Entende? Então, por isso que você vai colocar um objective, ok? Since 4 p.m. Ou seja, ontem nós conversamos com ela desde as 4 horas, né, da tarde. E no lugar do ela, você pode falar, nós conversamos com ele, him, ou nós conversamos com eles, them, ok? Abaixo, my car isn't blue because my son painted it.
Então, no lugar de my son, você poderia colocar son her, que seria o carro, o filho, perdão, dela. Então, eu tenho my, que já é um possessive, né? Nós temos aqui o my. E ele está conjugando o substantivo car. Logo após eu tenho um verbo, né? Isn't, que está contraído, é o is not, que eu estou negando, o verbo to be. Né? Meu carro não é azul. Cause também é uma contração de because, tá? Então, meu carro não é azul. Porque my son, tá vendo aqui, ó? Eu também tenho my, porque ele está conjugando o substantivo son. Agora, no caso de son her, o her, ele está na frente do son. Então, ele está falando do filho dela. Então, ele não está conjugando substantivo, por isso que é assim, tá? Mas são painted, eat, e o eat, ele sai daqui, né? Porque a ideia é de que ele pintou o carro, né? Meu carro não é azul porque o meu filho, ou o filho dela, pintou ou pintou. Então, esse it, ele está se referindo ao carro que foi pintado, por isso que é o it, ok? Alright? Entenderam? Did you get it? Vocês pegaram aí? Entenderam? Então, vamos lá. Certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Há muito mais coisas para falar aqui, né? Na verdade, mas essa é uma aula básica. A fonética do verbo talk, com esse D no final que fica o passado simples, talked, você vai ter um som de um T no final, talked, we talked. E o talk, ele é usado com a preposição to. Então, você vai falar, we talked to her. E aí, o her é usado porque é um objeto. Eu conversei com ela. Então, ela está sofrendo a ação, né? Então, por isso que eu não falo to she, né? Aqui, ó, o she no caso, você vai falar to her. E a mesma coisa, né? No caso aqui, eu tô falando do verbo talk. Então, para verbos, você vai usar essas duas tabelinhas aqui. Para substantivos, a regra é a mesma, só que a tabelinha é essa aqui. E o reflex pronouns é os pronomes reflexivos, né? Que você vai falar ele mesmo, né? Você mesmo, não, perdão, eu mesmo, você mesmo, ele mesmo, ela mesma. Aqui é para coisas, né? Esse é o neutro. Nós mesmos, vocês mesmos, porque aqui está no plural, e eles mesmos. Quando você acrescenta o by, você está falando por você mesmo. Aqui no caso é ele mesmo, né? Então ele fez isso por ele mesmo, ou seja, ele fez sozinho, né? He went, o went é um verbo, tá vendo aqui o he conjugando o verbo, to school by himself, ou seja, sozinho. Esse aqui não conjuga verbo, esse é objeto, por isso que aqui é o himself, aqui. Alright? Pegaram aí? God bless you. Thanks for watching this video.